Boa noite, a paz seja convosco. 1 Coríntios 15, 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois verá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos por tudo. Fala conosco através da tua palavra, através do teu Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a grande esperança que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, através da fé em Cristo, é essa esperança da ressurreição, a esperança da eternidade. Nós sabemos que haverá um dia o arrebatamento. Nós não sabemos quando. O fato é que nós não marcamos data, né? Todo mundo que já marcou data no passado cometeu grandes erros e causou muitos problemas para as pessoas que marcaram data. Olha, Jesus vai vir tal dia. Mas nós sabemos que Jesus virá. A igreja que estiver viva para aquele tempo, os salvos, aqueles que são de Jesus, aqueles que nasceram de novo, são novas criaturas em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estes que estiverem vivos no dia do arrebatamento serão arrebatados sem passar pela morte. Eles terão seus corpos transformados no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porém, aqueles que tiverem partido, aqueles que tiverem morrido, não ficarão para trás. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que no mesmo piscar de olhos, aqueles que partiram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Antes do arrebatamento, os que já partiram, os que já morreram, ressuscitarão primeiro, e depois todos, os que estiverem vivos e os que já partiram e que dormem em Cristo Jesus, que estão em Cristo, todos juntos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Amém? Então a promessa da ressurreição é algo poderoso, e é o que garante esta certeza que nós temos a respeito da ressurreição, é que Cristo ressuscitou dos mortos. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, nós não poderíamos ter essa certeza da nossa ressurreição. Mas assim como Cristo ressuscitou dos mortos e foi visto pelos 12 apóstolos, primeiramente foi visto por Maria Madalena, depois foi visto pelos apóstolos, depois foi visto por alguns dos discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, e apareceu para eles durante 40 dias, vivo, comeu com eles, aparecia no meio deles, desaparecia, mas comia com eles, se alimentava ali com eles, comia o peixe, o favo de mel. Mais tarde, lá no lago, perto do mar, ali onde ele estava, ele chama os seus discípulos que estavam pescando e apresenta para eles pão quentinho que estava posto sobre as brasas e também um peixe assado. Ainda pede que eles tragam dos peixes que eles tinham pescado
milagrosamente, porque Jesus tinha feito com que eles trabalharam a noite toda, não pegaram nada, mas quando Jesus disse, lancem à direita do barco, eles lançam e colhem 154 grandes peixes. Jesus, tragam do peixe que vocês pescaram, e eles fazem ali um churrasco de peixe. Jesus come com eles. Durante 40 dias ele está ali, vivo, ressuscitado, em carne e osso, mas com o corpo glorificado, porque ele aparece com as portas fechadas, desaparece e aparece de novo e come com eles. Então Jesus ressuscitou, e antes de subir ao céu, Jesus estava ali no monte com aproximadamente 500 irmãos, 500 pessoas que o viram ressuscitado e o viram subir para os céus, até que uma nuvem o encobriu. Quando nós temos essa certeza e esse testemunho de tão grande número de pessoas, e quando nós lemos nas Escrituras estes testemunhos, e vemos que estas pessoas estavam dispostas a morrer por terem dado esse testemunho, porque o Império Romano e os perseguidores da igreja levaram todos os apóstolos a uma morte, mortes difíceis, mortes doloridas, não é? Para que eles negassem essa verdade. Mas, irmãos, eles tinham tanta certeza do que eles tinham visto, que eles sabiam que valia a pena morrer por esta afirmação: Jesus ressuscitou dos mortos, Ele está vivo, e Ele vai voltar, e Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por causa desta mensagem, desse testemunho, eles foram mortos, todos eles, menos João. Só João é quem morre de velhinho, né? Ele não é morto de uma forma violenta. Assim mesmo ele é colocado na ilha de Patmos, prisioneiro, onde eles pensavam que eles iam deixar ele ali isolado de tudo, mas é ali na ilha de Patmos que Deus abre os seus olhos e ele tem visões de Deus, e ele enxerga os céus, ele enxerga o futuro, ele enxerga o que vai acontecer ainda no nosso futuro. Ele vê todas essas coisas e escreve no livro do Apocalipse. Amém? Quando todo mundo pensava que João estava acabado, era ali que Jesus estava levando ele para ver o melhor do melhor. Ele entra no céu, ele vê o céu dos céus, o trono de Deus, ele vê multidões, milhões adorando a Deus, ele vê a Nova Jerusalém, né? Então é assim. Então, quando nós lemos e sabemos que Jesus ressuscitou dos mortos, isto é a garantia de que nós também um dia, pelo seu poder, ressuscitaremos aqueles que tiverem partido. Os que estiverem vivos para essa ocasião serão somente transformados, e aqueles que tiverem partido ressuscitarão primeiro, e depois todos nós, os que tiverem partido e os que estiverem vivos, serão juntamente arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E aqui diz a palavra de Deus, né, que a morte entrou por meio de Adão e atingiu a todos os homens. Mas assim como a morte atingiu a todos os homens, a vida veio por intermédio de Jesus Cristo. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, há uma certeza: a vida é eterna. Amém? E ele disse: porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas tem uma ordem: primeiro Cristo, primeiro Jesus ressuscitou. Alguém pode dizer assim: mas espera aí, Jesus estava vivo e ressuscitou Lázaro dos mortos, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Mas a ressurreição que nós estamos tratando aqui não é esse tipo de ressurreição. A ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim e também da filha de Jairo, eles ressuscitaram, viveram e mais tarde morreram. A ressurreição de que nós estamos tratando aqui é a ressurreição eterna, é a ressurreição
e a transformação do nosso corpo mortal para ser conforme, semelhante ao corpo dele, ao corpo do Senhor Jesus glorificado. É um corpo imortal e indestrutível, e é um corpo com vida eterna, um corpo que entra para a eternidade. Então, é uma ressurreição para nunca mais morrer. É diferente. Então diz assim que esse tipo de ressurreição para a eternidade foi numa ordem: primeiro Cristo, depois as primícias. Quando Cristo morreu e ele ressuscitou dos mortos, muitos dos que dormiam no pó da terra, muitos que estavam mortos ressuscitaram, muitos santos que estavam ali ressuscitaram, entraram na cidade e foram vistos por muitos. Diz, lá é o que está registrado. Houve uma ressurreição daqueles que são chamados de primícias. E depois diz aqui que então primeiro Cristo, as primícias depois da ressurreição dele, e também depois os que são de Cristo no dia da sua vinda. Então, no dia da sua vinda, no dia do arrebatamento, haverá também essa ressurreição para nunca mais morrer. Ressurreição e transformação. Então ele diz: e depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ele diz aqui: o último inimigo que será aniquilado é a morte. Aqui fala em aniquilação. A morte será aniquilada, será destruída. Por isso que tem um texto aqui que diz: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o inimigo último que será aniquilado é a morte. Ela não mais existirá, será destruída no lago de fogo e enxofre. Se você ler lá no livro do Apocalipse, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, né? E aqui no livro de Coríntios, Paulo diz que a morte será aniquilada, destruída. Amém? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? A palavra de Deus diz aqui mais no versículo 35, diz que alguém pode dizer: mas como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Porque se já não tem mais corpo, como é que vai ressuscitar? Com que corpo as pessoas virão? E aqui Paulo diz assim: insensato, o que tu semeias não é vivificado, não é trazido à vida se primeiro não morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente, como um pé de milho, né? Você planta uma semente de milho e nasce um pé de milho cheio de espigas, né? Então ele diz que você não semeia o que vai nascer, mas você semeia algo, uma semente, mas vai nascer algo diferente, algo maior, o corpo, né? Semeia um simples grão, como de trigo, ou de milho, ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. E ele diz aqui: nem toda a carne é a mesma carne, uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, outra a carne dos peixes, e outra a carne das aves. E ele diz aqui: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Como é que nós vamos entender isso? No milênio,
O milênio será aqui na terra. As nações permanecerão aqui. Haverá pessoas aqui que vão viver aqui durante o milênio, e há também aqueles que vão lá no juízo ser trazidos à vida. E aqui Paulo diz que tem dois tipos: aos celestes e aos terrestres. Tem uma religião aí que quer ser todo mundo terrestre, mas a nossa esperança, irmãos, é ser parte dos celestes. Nós somos chamados para fazer parte de um chamado celestial, e é disso que nós estamos falando. Mas não podemos ignorar que haverá corpos terrestres, mas uma vai ser a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Quando entrarmos para a eternidade, não se esqueçam que lá na Nova Jerusalém diz que as folhas das árvores da vida são remédio para as nações que estão sobre a face da terra. Ora, esses que estão sobre a face da terra são terrestres, mas o nosso chamado como corpo de Cristo, como salvos, como alguém que nasceu de novo, como alguém que está em Cristo e é nova criatura, a nossa esperança é celestial. E é disso que nós estamos tratando aqui. Não vamos tratar dos terrestres, vamos tratar dos celestes, que é essa esperança que nos aguarda, que nós esperamos. Amém? Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere de glória de outra estrela. O brilho é diferente de um para o outro, né? Assim também na ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ele vai ressuscitar em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Como é que é isso aí, né? Assim está também escrito: o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus é o último Adão, é o espírito que dá vida. Jesus nos dá a vida, Ele, a vida está nele. Louvado seja Deus. E a vida que está nele é a qualidade de vida que Ele está prometendo para nós, é a vida eterna. É a vida de Deus que Deus nos dá como dom para vivermos na eternidade. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Que nem o Adão, tais também são os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Quer dizer, os terrenos serão semelhantes a Adão, e os celestiais serão semelhantes a Cristo. Amém? O celestial, tais. E qual o celestial? Ele não fala os celestiais, é o celestial aí. Esse o celestial é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Tais também serão os celestiais. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, a imagem do Adão, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue nem podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse mistério aqui é o mistério do dia do arrebatamento. Nem todos dormiremos, nem todos os cristãos, os salvos em Jesus, vão morrer, vão passar pela morte. Nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas todos os que estiverem vivos para esse dia e os que tiverem partido, todos seremos, num piscar de olhos, transformados. Amém? Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, todos nós juntos, seremos transformados e vamos encontrar o Senhor nos ares. Porque convém que esse corpo que
se corrompe, é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade, e isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto, esse corpo que é mortal, se revista da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Tragada foi a morte na vitória. E aí aquele texto que eu disse para vocês já, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Corpo imortal, incorruptível. Em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, Filipenses 3, 20 a 21, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde é que está a nossa cidade? Aonde? Nos céus. A nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então Jesus vai transformar o nosso corpo mortal, abatido, o nosso corpo que se corrompe, corruptível, mortal, num corpo, ele diz aqui, para ser igual ao seu corpo, conforme o seu corpo glorioso. Olha, irmãos, a gente quando João, que já tinha visto Jesus brilhando lá no Monte da Transfiguração, ele vê Jesus lá no Apocalipse, João não aguenta ver Jesus glorificado, ele cai desmaiado no chão. Jesus precisa vir colocar a sua mão sobre ele, a sua mão direita, e dizer: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. E ele levanta João para que ele tenha forças de ver o que ele ia ver e de ouvir o que ele ia ouvir. Então, mesmo João, que estava já, tinha esse costume. Imagina só o que ele está dizendo: que na transformação, na ressurreição, na transformação do nosso corpo, ele transformará o nosso corpo mortal abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Parou para pensar um negócio desse, irmãos? Vale a pena servir a Jesus, vale a pena escolher o bem. E Deus diz que a gente tem poder para escolher, tá? Foi o que ele disse, como eu disse ontem, quem esteve aqui ouviu, quem não estava, eu vou repetir. Quando Caim, quando Deus fala com Caim, Deus fala para ele assim: Caim, se você fizer bem, se você fizer o certo, você será aceito. O que está dizendo? Deus está dizendo para ele: muda a direção da sua vida e você vai ser aceito. Porque não foi só a oferta que Deus não aceitou. Deus não aceitou primeiro ele. Deus não aceitou Caim, porque a sua maneira de viver, a sua maneira de agir era ruim. Mas Deus disse: corrige a tua vida e você vai ser aceito também. Mas Deus ainda avisa para Caim e diz: olha, o pecado está aí à porta, está aí fora te esperando. O pecado está aí, mas você precisa dominá-lo. Ou seja, ele não tinha que fazer o pecado, ele fez porque quis. Deus diz para ele: você tem livre-arbítrio, escolha o bem e você vai ser aceito. Mas o pecado está aí à porta, mas a ti compete dominá-lo. Ninguém pode dizer assim: eu fiz porque não tinha jeito, né? Tem jeito sim. Não há tentação maior do que a gente pode suportar. Toda tentação é possível de ser resistida. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O problema é que tem gente que vai atrás dele, né? Tem gente que quer pecar, porque quer, então aí é uma questão de escolha. Mas assim como foi desastre na vida de Caim, também aquele que escolhe o caminho do pecado
ele escolhe um caminho de condenação. E a condenação não é uma coisa passageira, a condenação é eterna. Amém? Ou seja, o efeito da condenação é eterno. Amém? Efeito eterno. Aquele que for condenado não vai ter um tempo, em eons, em tempos, em eternidades, que isso vai mudar. Não. Depois da condenação, o efeito é eterno. Assim como a vida, ela é eterna. O efeito da vida, mas a vida é dom de Deus. E é Deus que nos dá a vida eterna. A vida eterna é só Deus que dá. E ela dá isso para os salvos. Mas aquele que for condenado, esse estado de condenação, ela é também eterna. Amém? Mas diz aqui em Filipenses que Ele nos dará um corpo semelhante, conforme o seu corpo glorioso. Olha, irmão, se a gente só parasse nisso aqui, para eternizar isso, o que é isso? É ter um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, que é eterno. Amém? Que trafega pela eternidade e que Ele é aquele que é. Amém? Ele é Deus. Ele é o eterno, o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Louvado seja Deus. E Ele diz que o nosso corpo, Ele vai nos transformar para que o nosso corpo seja semelhante ao dele. Isso é algo tão poderoso, isso. Em 1 João 3:2, que é lá perto do Apocalipse. 1 João 3:2. Tem aqui mais uma passagem. Está assim: amados, eu gosto muito do jeito que o João trata a igreja, né? Ele sempre fala muito, ele é muito carinhoso, João. Meus amados, meus queridos. Amados, agora somos filhos de Deus. Você crê nisso? Você é filho de Deus? Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Amém? Graças a Deus. Assim como é, o veremos. Louvado seja Deus. Que você saiba que quando nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é uma coisa terrível, sabe? É boa, mas também traz uma responsabilidade tão grande, porque as nossas escolhas de hoje determinam o nosso amanhã. O seu amanhã depende do seu hoje, o seu futuro depende do seu presente. O passado você não vai poder mudar mais, o passado já está escrito e não tem o que fazer com o passado. Mas o presente, no presente agora, você que é limitado pelo tempo, né? Você que é limitado pelo espaço e pelo tempo, o seu presente vai determinar o seu futuro. O seu hoje determina o seu amanhã. E Deus, que é o eterno, Ele sonda todos os tempos simultaneamente. A eternidade, Deus olha tudo ao mesmo tempo. É por isso que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de criar o mundo, o Cordeiro Jesus já estava morto, o sacrifício já estava pronto. O Cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado. O que para nós aconteceu há 2000 anos, quando Deus criou o universo, a gente já estava pronto, porque Ele é o eterno. Para Deus não tem tempo, Ele é eterno, e tempo não é muito tempo, e eternidade não é muito tempo, é a qualidade da existência e da vida de Deus. Amém? Graças a Deus. Então que Deus abençoe a todos, que você
saiba que vale a pena você escolher o bem. Deus diz: escolha o bem e viva. Amém? Ele diz que nós podemos escolher entre a vida e a morte. Ele diz: escolhe a vida e viva. Amém? Escolhe a vida e viva. Louvado seja Deus. Que nós possamos realmente meditar sobre isso, né? O tempo passa veloz demais, passa muito rápido. O tempo, irmãos, tudo que nós vivemos aqui dentro do tempo é uma coisa complicada, você sabia? O tempo tem uma lei da física, acho que chama-se entropia. Acho que é isso, se eu estiver errado, mas acho que é entropia, que diz que tudo tende ao caos, né? Você faz uma casa, se você não consertar, ela começa a rachar, começa a cair. Você tem que estar consertando as coisas. O nosso corpo, vamos envelhecendo, ficando mais velho, não é? Se tinha cabelo, de repente fica sem cabelo, não é? Se tinha cabelo preto, fica branco. Tudo tende no tempo a uma dissociação, né? O próprio universo, ele tem parece que tende a alguma coisa assim. Então nós temos que entender isso, mas nós sabemos que nós temos em Cristo Jesus uma esperança, que nós vencemos o caos, vencemos o tempo, vencemos todas essas coisas, porque quem tem Jesus como Senhor e Salvador tem uma esperança eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.